Olá, participantes, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Nele nós iremos apresentar os resultados referentes ao mês de fevereiro. Como de costume, nós iniciamos aqui na parte de cenário macro, né? Cenário global primeiramente, depois partimos para a parte de cenário doméstico. No cenário global, continua-se aí aguardando a perspectiva de redução da taxa de juros lá nos Estados Unidos, né? Porém, esses meses, né, iniciais do ano, a economia lá vem se mostrando mais forte. E isso, para o que nós queremos, que é a redução da taxa de juros, pode impactar um pouco mais, porque economia forte indica aumento de inflação, indica mais emprego, mais pessoas consumindo, e para o que os mercados emergentes quer, que seria a redução da taxa de juros, né, lá nos Estados Unidos, isso impacta negativamente porque pode demorar mais para os Estados Unidos começar a reduzir a taxa de juros. Então a gente está com esse enigma aí de uma economia mais forte nos Estados Unidos, mas também eles mesmos estão querendo aí, o próprio Banco Central vem falando que quer reduzir a taxa de juros, mas está esperando aí uma sinalização da inflação. Então a gente está aguardando isso. A Europa a Europa ela possui a inflação já desacelerando, a economia vem desaquecendo, né? Porém, os membros do Banco Central eles indicam ainda um pouco de cautela, né, sobre o tema, mas isso deve ocorrer, a questão do corte de juros deve ocorrer já nos próximos meses aí. Não tem uma data definida, obviamente, mas o mercado ele já vem prevendo isso aí ainda no primeiro semestre de 2024, né? A China, ela já apresentou um corte também na taxa de juros lá da China, né? E isso favorece principalmente o mercado imobiliário lá, que é muito forte, né? Mas a China, ela vem mostrando sinalização aí de uma economia mais fraca do que nos anos anteriores, tá? Isso é normal, obviamente, porque a China ela vem crescendo muito nos últimos anos e crescer um pouco menos também é saudável, né? Ela precisa também ter aquele respiro para voltar a crescer aí nos próximos anos. A China, como grande parceira do Brasil, ela afeta diretamente aí a nossa economia. Aqui partindo para a inflação, né? Aqui é o gráfico da inflação nos Estados Unidos. A gente observa que a inflação ela vem caindo bastante, mas ela ainda permanece em inflação alta lá no caso, para os Estados Unidos. A inflação é de 3,1, é uma inflação alta, né, para o mercado americano. E aqui é uma projeção do PIB dos Estados Unidos. A gente observa que para 2024, o PIB, a projeção do PIB, ela vem aumentando, aí está em algo em torno aí de 1,5%, né? E para 2025 ela mantém estagnada, mas a gente observa que já foi melhor a perspectiva para 2025, ela vem reduzindo. O contrário da 2024 que vem aumentando. Aqui nós vemos a inflação da zona do euro, né? Inflação, a gente observa que a inflação de energia, ela apresentou uma deflação, ela veio negativa, né? Mas as demais, elas foram positivas, o que puxou o índice geral para cima, né? E aqui nós temos os PMIs. O PMI ele mede como se fosse o aquecimento da economia, né? Se ele está abaixo de 50%, quer dizer que a economia está pouco aquecida, está em contração. Se está acima de 50%, quer dizer que a economia está em expansão. Nesse caso aqui, a gente observa que o setor de indústria, ele vem em contração aí já há um bom tempo, desde 2022, né? A área de serviços, ela também veio de uma retração, mas ela apresentou uma certa recuperação aqui já no último mês, né? Se seguir o gráfico, ela deve começar a se expandir, e isso já é uma já dá para os economistas avaliarem como que deve fechar aí o PIB no trimestre, né? O PMI ele é muito utilizado para ver para calcular aí como que pode ser os resultados econômicos, como o PIB, por exemplo. Da mesma forma que a China, as projeções de crescimento elas vêm caindo, né? Aqui em 2024 deve fechar em 4,70 ali mais ou menos, e 2025 menos ainda, né? E o PMI da China, ele também está próximo de 50, né? Ou seja, ele não está nem em contração e nem em expansão. Está aqui, vamos dizer, como se fosse no 0 a 0, né? Mas ele já esteve bem pior, né, no período da pandemia,
já esteve bem pior, e também já esteve melhor, né, no ano passado aí, principalmente a parte de serviço da China, ela foi muito bem. Aqui eu trouxe essa tabela para mostrar a importância do investimento no exterior, né? A importância da diversificação das carteiras. O que que essa tabela mostra? Ela mostra a rentabilidade de alguns índices, tanto no exterior como o MSCI World, mas também índices locais, como o IMAB e o Ibovespa, né? Desde 2013, então dos últimos 10 anos. Então, o que que eu quero mostrar com essa tabela aqui? Por exemplo, nos anos de crise local aqui no Brasil, a gente observa que o Ibovespa ele caiu bastante. Aqui, ó, a gente teve aqui 2013, 14, 15, que o Ibovespa caiu 30% basicamente aqui, somando os 3 anos. Porém, o investimento no exterior, o MSCI World, né, subiu basicamente 100%. A gente coloca aqui 42%, mais 16, mais 43. Então, enquanto o mercado aqui caiu 30, lá fora subiu 100. Então, por isso é importante essa diversificação. Mas aí algumas pessoas podem questionar: ah, Júlio, mas aí quando o mercado local for bom, lá fora vai ser ruim. Não necessariamente. Em 2016 foi, aqui o mercado local foi bom, lá fora o MSCI World fechou negativo, né? Mas também ele tinha subido 100% aqui nos últimos 3 anos, ele precisava de um respiro, né? Só que 2017 mostra que isso não é verdade. Não necessariamente quando um vai mal, o outro vai bem. Por exemplo, o Ibovespa foi bem em 2017, 26%, e o MSCI World também, 21%, né? Em 2018, o Ibovespa foi 15, o MSCI World foi positivo, não foi tão bem, mas foi positivo, né? Em 2019, o Ibovespa foi bem também, né? E o MSCI World também, aqui, ó, 31% e 30%. Então, o que que eu quero mostrar aqui? A diversificação no exterior, ela é super importante para a composição de um portfólio. Por quê? Porque ela segura nas quedas quando o mercado local estiver ruim, ela segura nas quedas. A gente observa aqui ó, o Ibovespa também, 2020 e 2021. Caiu bastante o Ibovespa, o que segurou foi o investimento no exterior, né? Mas nos momentos de expansão local, ele também pode crescer. Não necessariamente ele vai cair. Ele também pode crescer, como aqui em 2019, como em 2017, o próprio 2023, que subiu 11% aqui subiu 22%. Em 2022, a gente teve um ano atípico no mercado é, do exterior, que caiu 23%, foi a maior queda dos últimos 10 anos, mas a gente observa que não é comum isso ocorrer, né? Antes disso aqui, a maior queda tinha sido de 12%. Então, o que ocorreu em 2022 foi uma questão atípica, né? É, não quer dizer que não deva ocorrer, é, pode ser que ocorra em anos posteriores, mas é muito mais difícil do que a gente observar uma queda nessa magnitude no Brasil. O mercado lá fora ele é muito mais forte, né? Existem muito mais empresas, a economia é mais forte, enfim. Então, eu trouxe essa tabela para mostrar a importância do investimento no exterior dentro de um portfólio. Partindo aqui para o cenário econômico local, né? O Copom ele reforçou aí uma indicação de cautela na ata da sua última reunião, mas reafirmou aí a manutenção do ritmo de corte de juros. Então, a gente deve ter mais corte de juros aí nas próximas reuniões. A inflação de fevereiro, que ela foi uma surpresa negativa, né? Ela foi acima do esperado pelos especialistas, foi de 0,83, né? Isso aí pode fazer com que o Copom pise no freio aí, em relação aos cortes de juros nas próximas reuniões. E o fiscal, da mesma forma, ele está buscando aí maneiras de arrecadação para manter aí o déficit zero, né? A sua meta de déficit zero. Aqui no cenário local a gente observa a inflação, né? O IPCA ele deve fechar 2024 aí na casa de 3,77, pelo menos é a expectativa atual. A Selic, a gente está no período aí de queda da Selic, hoje ela está em 11,25, mas ela deve fechar o ano aí próximo de 9, alguns falam em 8,5, né? Alguns especialistas. Isso depende muito da inflação do período. Aqui eu trouxe o retorno de alguns benchmarks do mercado, né, para a gente observar como que foi o mês
de fevereiro. Então, no mês de fevereiro aqui, por exemplo, o que que impacta mais nossas carteiras? O CDI fechou 0,80, o Ibovespa fechou 1%, o IMAB5 fechou 0,60. São os que mais impactam as nossas carteiras, né? Todos foram positivos e isso indica também que os nossos planos, como eles seguem aí os seus benchmarks, apresentaram também rentabilidades positivas no mês de fevereiro. A bolsa ela fechou em 0,99, né, praticamente 1% no mês, mas no ano ela vem ainda em queda de 3,85 por conta do mês de janeiro, né? Foi um mês positivo para a bolsa, mas por se tratar de bolsa, não foi o esperado, né? Quando a gente coloca o nosso recurso na bolsa, a gente quer uma rentabilidade um pouco mais forte, né? Mas pelo menos não foi negativo como o mês de janeiro e trouxe aí rentabilidade positiva para os planos. E aqui aquele gráfico que eu trago, né, o retorno de diversos índices de mercado, para mostrar para vocês aqui que o Ibovespa ele foi um dos principais, apesar de ter fechado só porque o Ibovespa, pelo risco que tem, a gente espera mais, né, fechou aí só 1%, mas os demais indicadores também não foram tão bons. Por exemplo, o CDI fechou 0,80, que já é o esperado por ele, mas o IMAB, que é o que é atrelado aí à inflação, né, a NTNB, ele fechou 0,55. Não foi tão bem aí como no ano passado, por exemplo. Aqui partindo para os resultados, né? O mês de fevereiro foi um mês bom para os planos, né? Todos os planos tiveram rentabilidade positivas. Alguns não conseguiram atingir as suas metas, outros sim. Mas o importante é que a gente se recuperou aí do mês de janeiro, que foi um mês negativo. No ano, o arrojado, que possui um pouco mais de risco na carteira, ele ainda está no campo negativo, mas os demais planos e perfis todos estão positivos, ainda estão abaixo das suas metas no ano, mas nós estamos ainda em fevereiro, né? A gente lembra que no ano passado, até o mês de setembro, outubro, mais ou menos, a gente estava abaixo das nossas metas, mas novembro e dezembro a gente ultrapassou. Quando a gente passa aqui para 12 meses, 24 meses, a gente observa que todos os planos e todos os perfis estão acima das suas metas. 36 meses ainda estão puxando um pouquinho para baixo aqui, aqueles perfis e planos que possuem um pouco mais de risco. Quando a gente vai olhar a rentabilidade por segmento, como eu falei do exterior, o exterior ele puxou muito bem para cima, assim como o mês de janeiro, mês de fevereiro ele foi muito bem, né? Tá puxando aqui, no caso do moderado, 4,58. Todos os outros segmentos eles foram positivos, né? Do moderado, do arrojado também e do conservador. Então, a gente observa aí que o mês de fevereiro foi um mês de rentabilidade positiva. Quando a gente vai para os outros planos, né, os planos BDs também da mesma forma, né? Todos os segmentos positivos, né? É, os planos de Alagoas, né? Equatorial BD Alagoas, CD Alagoas da mesma forma. CV Piauí, BD Piauí também. BD Piauí teve uma questão aqui do imobiliário, né? Que fechou negativo, mas todos os outros segmentos foram positivos. E aqui a atribuição de performance. A atribuição de performance é o que cada segmento contribuiu para ter aquela performance. Então a gente observa aqui no moderado que a principal contribuição veio da renda fixa, mas o exterior ele vem sendo importante, né? O arrojado já foi o contrário. A gente observa que o exterior, em fevereiro, ele foi o que mais impactou positivamente. Ah, não, perdão. A renda variável impactou, depois a renda fixa, mas o exterior ele teve também um impacto bem positivo na, na rentabilidade do arrojado. Os planos BDs basicamente é a renda fixa, né, porque a diversificação é menor. O CD Alagoas ele teve um pouco mais de participação aqui do estruturado, né, da renda variável também, mas o estruturado teve uma participação importante. E aqui as alocações. As alocações elas se mantêm, nós não fizemos nenhuma operação brusca de movimentação, né, então elas basicamente se mantêm dos meses anteriores, né. A gente observa que os planos CDs eles têm um pouco mais de diversificação do que os planos BDs. Aqui partindo para os perfis, o perfil moderado, ele é o perfil que possui a maior diversificação, então possui ativos em todos os segmentos, né?
O perfil arrojado, ele já é um perfil de mais risco, ele possui mais renda variável, mais investimento no exterior, né, e menos renda fixa. E o conservador é 100% renda fixa. Então, referente aos resultados do mês de fevereiro, era isso que eu gostaria de apresentar. Foi um mês positivo, né? Recuperou um pouco aí do que nós tivemos em janeiro. E eu peço para compartilhar esse vídeo com os demais participantes, que é muito importante que todos os participantes estejam cientes, estejam antenados de como estamos investindo o dinheiro de vocês, que o dinheiro é de vocês, né? Até para poder nos cobrar mais, poder nos questionar, né? Que isso é importante também, essa comunicação entre a EQTPrev e o participante. No mais, eu agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo. Um abraço.